Olá, povo de Deus, muito boa noite a todos. Quero cumprimentá-los com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por aqui, pastor Luiz Augusto, mais uma vez, né, no nossa live especial de hoje. Estamos aqui, né, transmitindo para todos os nossos queridos e amados irmãos esta noite toda especial, onde nós vamos aqui no canal Arca de Cristo trazer um assunto bastante polêmico, né, bastante controverso, né, onde muitas pessoas às vezes têm dúvida, e essa é a nossa intenção, esclarecer, trazer para os irmãos melhores direcionamentos bíblicos, porque a Bíblia fala que nós temos que estar sempre prontos para responder à razão da nossa esperança. Eu sou o pastor Luiz Augusto, que estou te cumprimentando nessa noite especial e um pouco fria, né, irmãos? De segunda-feira. Eu sei que algumas pessoas vão depois assistir, né, acessar também, né, a nossa transmissão aí dessa live de hoje em outros horários, né? Então, seja qual for o horário, eu tenho certeza que vai ser uma bênção e vai ser muito direcionador, né, para a sua vida. Esse canal Arca de Cristo, ele é um oferecimento da nossa comunidade cristã Arca de Cristo, aqui na Zona Sul, né, de São Paulo, no bairro do Grajaú, na rua Isabel Aguiar de Campos, 610. Você que é uma pessoa que nos assiste, né, e você tem gostado das programações, venha nos fazer uma visita, venha conhecer a nossa igreja. Talvez você hoje não tenha uma congregação, talvez você hoje tenha a sua fé em Deus, mas você não está professando ou você não está congregando, né, em uma igreja. Então, Jesus disse que ele ainda tem outras ovelhas que ele vai ajuntar no seu rebanho, lá em João 10, tá certo? Então, nós vamos agora para o tema de hoje. Nós até entramos alguns pequenos minutinhos aqui de atraso devido a alguns problemas da programação da live, mas já deu tudo certo por aqui, né? E eu tenho certeza que onde os irmãos estiverem, estão aí desejosos de podermos falar da palavra de Deus. Mas nós vamos então já lançar aqui a nossa enquete de hoje, né? Hoje vai ser um assunto polêmico. Nós vamos falar hoje sobre o cristão e o vinho, né? O cristão e a bebida fermentada ou a bebida alcoólica, né? Você que nos assiste, que você venha hoje participar, que você venha dar a sua opinião, mas meu irmão, minha irmã, com liberdade, sem medo de dizer o que pensa, tá bom? Você é livre, né? A Bíblia Sagrada diz que nós temos que tomar posse da nossa liberdade que é em Cristo, né? Então você tem liberdade para dar a sua opinião e no final nós vamos dar um desfecho, tá certo? Para que a Bíblia mesma nos dê uma resposta, né, mais contundente, tá certo? Então eu quero aqui, antes de nós progredirmos aqui na live de hoje, né, eu queria convidar você para se inscrever, tá? Você não é inscrito no nosso canal Arca de Cristo, então gostaríamos muito de ter você aqui inscrito, é de graça, você não paga nada para se inscrever, tá, irmãos, no canal. É só você clicar no vídeo abaixo em inscrever-se e ativar um sininho que vai estar escrito todas, para todas as vezes que nós entrarmos com vídeo novo, né, ou uma transmissão, você ser avisado no seu celular, tá certo? Vamos cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando aqui pelo chat, né, nessa noite especial de segunda-feira. Nossa irmã Viviane Vasconcelos, né, está com a gente. Boa noite, a paz do Senhor. O nosso irmão Denilson Medeiros, boa noite, a paz do Senhor. A nossa irmã Rosirene Pereira Vieira, né, também está conosco, nos cumprimentando. Maria Lima Damasceno, uma excelente noite também para você, minha querida. Todos aí nos acompanhando. A nossa irmã Vanusa Costa também com a gente. Ana Beatriz, a irmã Eunice, também a nossa irmã Iracema, a irmã Jaiane, né, vários irmãos aí entrando. Não esqueça também, né, você que está nos acompanhando, de deixar aquele like, né? É um clique na tela do celular, aquele joinha que está aí. Isso aí parece que não é nada, mas isso ajuda bastante, irmãos, a plataforma a entender que o nosso canal tem bons conteúdos, né? E a gente sabe que
a palavra de Deus é o melhor conteúdo, não é verdade? Para a nossa vida. Então, amados, hoje nós estamos lançando uma enquete, tá? Pesquisando qual é a sua opinião. Hoje nós vamos falar sobre o vinho. O que você pensa sobre esse assunto? Você acha que o cristão pode beber vinho, né? Que ele pode beber desde que não beba muito ou não tem nenhum tipo de contraindicação, né? Você acha que, de alguma forma, assim, dentro da palavra de Deus, o que você acha sobre isso? Você que é cristão, né? Você tem o hábito de tomar uma taça de vinho, né? Um cálice de vinho? Qual é a sua opinião sobre isso? Para que venhamos abrir melhor, né, a nossa enquete, eu queria trazer algumas informações, né? Foi feita uma pesquisa no ano de 2018 nos Estados Unidos, né, com 40% ali mais ou menos de uma região ali de igrejas em Washington, nos Estados Unidos, tá? Foi ali entrevistado mais ou menos umas 40 igrejas, os líderes dessas igrejas em Washington, e foi constatado nessa pesquisa o seguinte, que 40% dos líderes dessas igrejas, os fundadores, eles bebem socialmente, tá? Também de que isso nos Estados Unidos, de que cada 5 cristãos ali, evangélicos, 2 deles têm o hábito, né, de ingerir vinho ou outro tipo de bebida alcoólica, tá? Quando a gente fala a respeito do vinho, né, a Bíblia Sagrada ela fala lá em Efésios 5:18, né, que nós não podemos nos embriagar de vinho, mas temos que nos encher do Espírito Santo. Então aqui a gente tem, né, um ponto que a Bíblia Sagrada condena a embriaguez. A Bíblia Sagrada diz que, em Apocalipse também, você vai ter lá o juízo de Deus, que os beberrões, né, os alcoólatras não herdarão o reino de Deus. Então, baseado nisso, pessoas entendem o seguinte, que elas podem beber desde que não se embebedem, né, de que elas podem tomar, de repente, um pouco de vinho, né, desde que elas não se embriaguem, né, com vinho. Mas, e aí? O que você acha disso? Né? Eu estou aqui não para, neste momento da live, dar minha opinião, porque agora nós temos que tratar da sua, né, a respeito disso. O que os irmãos pensam a respeito disso? Eu gostaria muito de ouvir, né, a sua opinião, até porque o primeiro milagre que o Senhor Jesus, né, ele fez foi a transformação, né? A gente vê lá no Evangelho de João, no capítulo 2, que numa festa de casamento, né, o Senhor Jesus, ele estava participando e o que aconteceu ali, né? Acabou o vinho da festa, né? A mãe dele procurou, né? E Jesus disse para encher as talhas de água. E quando o mestre Sala provou, né? Ele disse que aquele era o melhor vinho de todos, né? Então o Senhor Jesus ele fez ali uma transformação, né? Eu posso trazer para os irmãos, por exemplo, mais uma passagem da Bíblia também, dentro desse tema, né, dentro desse assunto, quando Paulo também ele falou com Timóteo a respeito do vinho. Lá em 1 Timóteo 5:23, eu até gostaria de mandar para os irmãos esse versículo em nome de Jesus, tá? Lá em 1 Timóteo 5:23, tá? Eu não consigo atender o WhatsApp, tá, irmãos? Eu só consigo pelo chat agora, tá? Então, olha lá. 1 Timóteo, eu estou usando a minha Bíblia online. Se os irmãos quiserem acompanhar na sua também em casa, então, ó, eu vou ler aqui a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 23, né? Diz assim, ó: não bebas mais água só, né? Mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, de acordo com a carta de Paulo, Paulo ele falou com Timóteo, né, que era um jovem pastor de uma igreja, né, que era um trabalho muito sério, e ele falou para que Timóteo bebesse água misturada com vinho, porque ele tinha muitas enfermidades no estômago. Então, o vinho ele era usado como uso medicinal,
né? Os romanos usavam muito vinho com água diluída, porque não tinha, irmãos, na época da Bíblia, nas épocas antigas, água potável, né? Nós temos hoje águas minerais, águas que são potáveis, né? Que são filtradas, e na época não tinha sistema de filtragem, então o bactericida que eles usavam para o estômago, né? Eles diluíam muito vinho, tá? Por isso que tem tantas referências a respeito do vinho. Mas a pergunta é, para nós como cristãos, nos dias de hoje, você acha que convém? Você acha que não convém? Você acha que fica bem? Você acha que não fica bem? O que você pensa a esse respeito? Vamos começar então a coletar as opiniões dos nossos irmãos, porque cristão tem que ter opinião. Jesus disse que nossa palavra, né, tem que ser sim, sim e não, não, né, o que passar disso vem do maligno. Então a gente precisa ter uma opinião. Eu quero saber o que você pensa. Ah, pastor, eu acho o seguinte, né, como não tem uma proibição na Bíblia, né, eu acho que eu posso tomar um pouco, né, de repente, nada exagerado, ou não, pastor, eu acho que é uma questão de testemunho, né? As pessoas me verem beber uma taça de vinho, como é que ficaria, né? Por exemplo, você que é um cristão hoje, né? Como que você se sentiria de repente, você ver o seu pastor, né, bebendo uma taça de vinho? Você se sentiria normal? Você se sentiria bem? Né? Ou você se escandalizaria a ponto de você falar, não, eu não vou mais nessa igreja, né? É uma questão de opinião, irmão. Você tem liberdade de dar a sua, não é verdade? Então vamos lá. Vamos aqui ver o que os irmãos pensam. Eu vou aqui acompanhar os irmãos pelo chat, tá? Então vamos ver aqui. A nossa irmã Eunice Oliveira. Na minha opinião, o verdadeiro cristão não deve tomar nenhuma bebida alcoólica. Deve tomar suco de uva sem álcool. Ok? Essa é a opinião da nossa irmã Eunice. O nosso irmão José Carlos. Acredito que tudo é lícito, mas nem tudo me convém, porque tudo que me tira do meu estado normal me tira da presença de Deus. Ok, essa, né, a opinião aí dos nossos irmãos. Tá vendo como é que os irmãos, né, têm opiniões formadas, né, têm opiniões ali, né, que o cristão ele sabe se colocar nos temas, se é sim, se é não. Então os irmãos estão aqui, ó. Vamos lá. A nossa irmã Viviane Vasconcelos. Eu sempre gostei muito de vinho, mas tem 8 anos que não bebo nada alcoólico. Tenho vontade de beber vinho. Olha só, a nossa irmã já está dando uma opinião aqui no seguinte: há 8 anos ela não bebe, né, nenhum tipo de bebida alcoólica e às vezes ela sente vontade de tomar o vinho. Tá vendo só? Então, são situações, né, irmãos, que a gente precisa esclarecer, né? Porque de repente a pessoa ela acha que pode e de repente ela ao mesmo tempo ela se condena achando que não pode, aí fica naquela, né? Então é melhor a gente ter um desfecho bíblico para a gente se posicionar diante disso. Vamos lá. A nossa irmã Ana Beatriz. A paz, pastor, eu acredito que a Bíblia não proíba. Em Efésios diz que não vos embriagueis, porém acho que a melhor opção seja não beber. Nem tudo nos convém. Afinal, somos templo do Senhor. Ok, opinião da nossa irmã Ana Beatriz. Né? A Maria Damasceno, ela coloca assim, ó, na Bíblia fala para fugir da aparência do mal. Acredito que é uma porta aberta para escandalizar. Ok, olha só, ela usou aqui, né, um versículo da palavra de Deus falando que tudo aquilo que aparenta, traz uma aparência do mal, nós temos que nos afastar, né? A questão do exemplo, porque aí esse assunto acaba puxando outros, né, irmão? Por exemplo, hoje, vamos colocar assim, imagina, tem alguns lugares que tem algumas bebidas, como cerveja, que tem a cerveja sem álcool, né? Aí, por exemplo, não tem álcool, tudo bem, não vai causar embriaguez, mas e como é que vai ser, por exemplo, se você passar, se você estiver num bar bebendo a cerveja, né? E de repente, né, ela não tem álcool, mas e até você explicar que aquela não tem álcool, né? O que que as pessoas vão falar? Né, vão falar que você bebeu todas, né, vão ter toda essa questão. Então, tem coisas que não é nem se tem álcool ou não.
Tem coisas que envolvem também, né, o bom testemunho, né, irmãos? Mas vamos lá, vamos ver aqui. Então, a nossa irmã Ana Beatriz, continuando, pois nosso dever é fazer discípulos, devemos edificar para que os ímpios pode ser algo normal. Por isso, o melhor é mostrar que não nos acrescenta em nada, mostrar diferença, ok? O nosso irmão Denilson agora. Para mim, não podemos beber nem vinho, nenhum tipo de bebida alcoólica. O apóstolo Paulo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós temos que colocar a coisa que nos faz bem, suco de uva tá ótimo, né? Então o irmão pensa que é assim, não precisa de vinho, né? O suco de uva já tá ótimo, né? E o vinho, irmãos, quando ele é feito, né, ele não é alcoólico, ele é suco de uva. Para ficar alcoólico, ele passa por um processo chamado fermentação, que leva um tempo, tá? Então, o vinho, existem tipos diferentes de vinho, né? O vinho não fermentado é aquele que ele é logo que ele é feito, né? Então, era usado desses ambos tipos, né, na Bíblia Sagrada. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas ainda falando, tá, irmãos, do assunto do vinho, a medicina fala o quê sobre a questão do vinho? Como que a medicina, né, que cuida da saúde, né, o que os médicos falam, né, os especialistas com relação ao vinho? Então, a medicina coloca alguns pontos, né, que, por exemplo, o vinho contém antioxidantes, né, que fazem bem para a saúde, previne a osteoporose, é um anticoagulante natural, quer dizer, ele evita que o sangue coagule, né, vire aqueles coágulos, engrosse demais, previne doenças cardiovasculares, diabetes, e é bom para o cérebro. Então, existem algumas indicações da medicina, né, a respeito deste elemento, né, e a gente fica, por isso que é um assunto que eu quis trazer, né, porque é um assunto realmente, irmãos, que divide opiniões, né? Existem líderes de igrejas muito grandes no Brasil, como eu falei, nos Estados Unidos, né, que eles bebem, tá, irmãos, vinho. É uma situação que é fato. Por exemplo, a igreja de Corinto, né, os cristãos, eles bebiam vinho, né, lá, e deu um monte de coisa lá, né, já a gente vai falar isso mais para frente. Mas a pergunta é, deve ou não deve? O que você acha? E é o que os irmãos estão falando aqui, os irmãos estão se colocando, né, na forma que você vê, né, porque, por exemplo, como que a gente vai tratar, se, por exemplo, vem para a igreja pessoas que são comerciantes, né? Eu tenho na igreja gente que é comerciante, né? Gente que é dono de estabelecimento. Aí, por exemplo, se a minha opinião é não pode ter álcool, o que eu vou fazer com esse meu membro? Eu vou ensinar para ele, né, que ele não pode vender bebida alcoólica, né, para os clientes, né? Como é que a gente vai fazer uma situação dessa? Bom, amados, num caso como esse, o apóstolo Paulo lhe disse que se a gente não quiser se envolver com nenhum adúltero, devasso desse mundo, a única maneira é a gente sair fora do mundo, né? Então, por exemplo, como é que eu vou falar para uma irmã, por exemplo, que tem, né, um estabelecimento, uma adega, né, ou algo do tipo, né? Como é que eu vou falar para ela que ela não pode vender bebidas alcoólicas? Então, quer dizer, tudo é uma questão, né, de a gente ter a sabedoria da palavra, né, para tratar. São temas difíceis. É por isso que o quadro ele é qual a sua opinião, né? A gente vai coletar dos irmãos, tá? Depois a gente vai jogar essa opinião aqui, né, dentro da Bíblia, a gente vai ter uma conclusão melhor a respeito disso, tá certo? Vamos lá, vamos de mais opiniões aqui, os irmãos estão chegando por aqui, né, nessa questão. Então, a nossa irmã Rosirene, ela também está falando o seguinte, ó, consumir vinho ou outra bebida alcoólica pode levar o irmão em Cristo a tropeçar na fé. Então, na opinião da nossa irmã, ela acredita, por exemplo, né, que se um irmão está lá há muito tempo na igreja, às vezes é até um obreiro, né, às vezes é até um pastor,
e a pessoa acabou de se converter e ela vê, né, o irmão bebendo, o que, que a pessoa vai pensar? Ela, na opinião da irmã, vai fazer o irmão tropeçar, né? Vai falar, poxa, né, eu pensei que a igreja era diferente, alguma coisa desse tipo, né? Então a irmã pensa dessa forma. A nossa irmã Viviane Vasconcelos, prefiro não beber mais nada, pois tenho experiência terrível com o álcool. Eu sei bem de onde Deus me tirou. Então a irmã coloca aqui uma opinião mais direta, né? A nossa irmã Iracema Lopes, eu acho que a partir do momento que você aceita Jesus, não devemos beber bebida alcoólica, vinho, nenhum tipo de bebida alcoólica. Devemos beber sucos porque bebida alcoólica não agrada ao nosso Deus. Aí o Lucas Miranda, eu acho que não. Não podemos beber nenhum tipo de bebida alcoólica porque servimos um só Deus, o nosso Senhor Jesus. Ok, os irmãos realmente estão bem assim, decididos e afiados na opinião, mas para a gente polemizar, por que Jesus então transformou água em vinho, né? Se não pode beber, entendeu, irmãos? Essa é que é a questão que a gente está trazendo aqui, tá? Porque, por exemplo, Jesus podia ter transformado a água em suco, Jesus podia ter transformado, né, em outras coisas, né? Então, por exemplo, se não pode, por que Jesus tinha que transformar água em vinho, então? Né? Poxa, transformava em ponche, transformava, sei lá, fazia refrigerante. Ele é Deus, né? Mas refrigerante nem existia. Não existia nada, irmão. Na época de Jesus, ou era água ou era vinho, tá? Só séculos mais tarde que foi existir as bebidas mistas, tá? Então não tinha nenhuma outra bebida, era água ou vinho, né? E aí na festa, Jesus vai lá e Jesus ele transforma, né? Então, quer dizer, são fatos que eu estou colocando aqui para os irmãos apenas no sentido de a gente pensar, tá? Apenas no sentido da gente pensar. Aí eu vou aqui em 1 Timóteo 3, versículo 8, tá? 1 Timóteo 3, o versículo 8, Paulo dá uma colocação ministerial aos diáconos da Igreja de Cristo, né? Que são as pessoas que são os oficiais. Então ele coloca assim, ó, da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Então assim, ele não está proibindo, mas ele está dizendo que não deve ser muito dado. Então, na opinião de Paulo, Paulo está dizendo uma advertência para não beber muito vinho, né? Então, assim, existe, claro, uma questão, né, cultural, existe uma questão, né, que se trata de época, né? Por exemplo, é igual a gente fala hoje. Por exemplo, tem igreja que as irmãs não são proibidas de cortar o cabelo, né? Tem igrejas que não pode porque o cabelo é o véu. Só que isso aí é uma questão cultural, porque na época bíblica, tá, irmãos? As prostitutas eram carecas. Então, as prostitutas, elas se convertiam, e para elas não ficarem com a cabeça raspada, era colocado o véu para diferenciá-las, né? Porque lá na cidade de Corinto havia templos com 1.000 prostitutas. Então, as prostitutas, culturalmente, na época bíblica, elas eram carecas. Então, existe hoje igreja que coloca o véu na cabeça da mulher e tal, mas isso aí era na época, né? Era uma diferenciação cultural. Então, as prostitutas começaram a aceitar Jesus, eles colocavam o véu nelas, para que elas se diferenciassem, tá? Então, existe toda essa questão aí. Então, diante desses fatos, irmãos, por exemplo, como é que a gente trataria? Então, por exemplo, se vier algum irmão, né, e falar para mim assim, mas eu trabalho, pastor, na minha padaria, no meu mercadinho, né, existe bebidas, pastor, e os clientes compram. Irmãos, nós estamos numa questão, e a Bíblia fala assim, não sejas demasiadamente justo, porque isso destruiria a ti mesmo. Então, em certas circunstâncias, a gente precisa ter a sabedoria de Deus para que a gente saiba lidar com as coisas
dessa terra. Né? É igual, por exemplo, né, entrando em outras questões, a gente sabe que é pecado mentir, né? É pecado mentir. Mas, por exemplo, você imagina, né, uma recepcionista, né, num consultório, num escritório, aí o que acontece? Ela quer passar a ligação, né, pro doutor, o advogado, o médico, sei lá eu, aí ele fala assim, ó, fala que eu não tô. Né? Já pensou, irmão, como é que um cristão ele se colocaria numa situação como essa? Como é que ele vai fazer? Porque o chefe falou para dizer que não tá. Né? Como é que a pessoa vai se colocar numa situação dessa? Ela vai falar o quê? Ah, ele tá, mas não quer atender. Ela vai perder o emprego, ela não pode. Então o que ela vai fazer? Ela vai usar a sabedoria. Ela pode dizer, olha, ele não está recebendo ligação, né? Não está autorizado a passar ligação, ligue em outro horário. Quer dizer, a pessoa ela tem que ter a sabedoria para lidar com as coisas do mundo. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender qual é a proposta, né, desse quadro que a gente faz na segunda-feira, é ajudar os irmãos a lidar com as questões deste mundo, né? Por exemplo, tem gente que tem dúvida, a gente já falou aqui sobre outros assuntos, comer carne de porco e tarará, então são coisas que a gente precisa ter, né, o esclarecimento, tá certo? Mas, vamos lá, tem mais pessoas que estão chegando por aqui, tá? Eu quero que os irmãos opinem ainda a respeito desse fato, né? Quando você tá lá, de repente num aniversário, né? Os teus parentes te oferecem champanhe, oferecem vinho, né? Qual que é o seu posicionamento? Você bebe ou você deixa para lá? Você fala, não bebo porque eu sou crente. Bom, nós vamos nos preparar aqui para dar algumas opiniões, tá, irmãos, bíblicas a esse respeito, tá? A respeito do que o vinho ele é ou não é. Né? Pela maioria das opiniões aqui, eu não vi ninguém falar, né, que pode beber nem que for um pouquinho, algo do tipo. Né? Os irmãos estão bem assim posicionados que não. Então vamos biblicamente aqui dar uma abertura a respeito disso, tá? Então, o que, que a Bíblia fala em Gênesis 9:20? Vamos dar uma olhada? Gênesis, capítulo 9, versículo de número 20. Eu queria colocar aqui uma colocação bíblica, se os irmãos quiserem acompanhar em casa, tá? Fique à vontade. Então, Gênesis 9, versículo 20. Diz assim, ó, os irmãos podem ir opinando aí, tá? Vai opinando à vontade. Então, ó, Gênesis 9:20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Olha só, Noé, um dos homens mais santos que passou por essa terra, né? Um homem que foi fiel a Deus, né? Pregoeiro da justiça, um homem que conseguiu salvar a sua família. A gente até tem o símbolo da arca aqui atrás, né? Que a arca hoje não representa Noé, representa Jesus, né? Que é o Salvador. Mas olha lá o 21. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. Olha que coisa tremenda, né? O Noé, que foi um homem tão santo, ele acabou ali plantando uma vinha e ele bebeu o vinho da vinha dele e ele embebedou-se. E olha lá o que aconteceu. E descobriu-se no meio da sua tenda, quer dizer, ele ficou despido, né? Ficou nu. E diz o 22, e viu Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber ambos seus irmãos. Então tomaram Sem, Cã e Jafé uma capa, puseram ambos sobre os seus ombros e indo, virando-se para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor lhe fizera. Então, quer dizer, um dos filhos viu a nudez do pai, não teve respeito, e os outros tiveram respeito. Olha o que o vinho fez, né, irmãos? Olha o que o vinho fez com um dos homens mais santos da Bíblia, Noé. Né? Noé foi lá e ficou sem roupa, passou a maior vergonha. Né? O filho mais novo dele, Cã, né? Por ter visto o pai sem roupa,
acabou ali sofrendo uma maldição, né? Olha a confusão, irmão, que deu por causa do vinho, né? Aí a gente vê aqui, ó, os irmãos estão acompanhando aí na Bíblia, eu acredito, dá uma espiadinha em Gênesis 19:30. Vamos um pouquinho para frente. Você já está em Gênesis mesmo? Gênesis 19, versículo 30. Olha lá. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com eles para que em vida conservemos a semente do nosso pai. As filhas de Ló, elas usaram vinho para embebedar o pai, e elas pensaram, porque não tem nenhum homem, né, que possa nos engravidar, então vamos engravidar do próprio pai. E elas embebedaram o Ló, e o Ló teve filho com as próprias filhas. Olha só, mais situações que o vinho gerou na vida de pessoas que eram justas, na vida de pessoas que andavam com Deus. Né? Ló era um homem temente a Deus. O Noé também era. Né? Aí você vai ver aqui, em 1 Coríntios, eu estou dando uma passeadinha só para a gente formar opinião, tá, irmãos? Para a gente dar o desfecho. Então, ó, 1 Coríntios 11, 21, vamos ver mais uma situação causada com o vinho, tá? Então, olha lá. 1 Coríntios 11, agora vamos para o Novo Testamento. 1 Coríntios 11, versículo de número 21. Eu estou aqui com a minha Bíblia Sagrada online, tá? Então vamos ver aqui, ó. 11, 21 diz assim, ó. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome, outro embriaga-se. Então isso era a Santa Ceia de Corinto. Eles tomavam com vinho mesmo. Tanto é que eles ficavam bêbados dentro da própria igreja. Era uma confusão. Paulo não aprovou isso. Paulo chegou e disse que não deveria ser dessa forma, que o homem deveria se examinar. Paulo estava colocando ordem, irmãos, na mesa do Senhor. Então, quer dizer, mais uma confusão. Você está vendo que eu só estou mostrando confusão. Eu só estou mostrando confusão. Entende? Que o vinho, ele causou, né, no caso, concernente a essas pessoas aqui. Tá? Então, eu vou dar só mais uma referência para a gente começar a colocar opinião. Né? Já estamos aqui chegando no horário do desfecho, que ainda vai ter a oração, mas eu quero mostrar mais um aqui, ó. Provérbios 23, Provérbios 23. Eu quero mostrar mais uma partezinha aqui sobre isso. Provérbios 23, versículo 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Porque a pessoa olha, né, irmão? Porque as coisas alcoólicas do mundo é tudo chique, é tudo bonito, né? Garrafa bonita, taça bonita, né? Quando fala de vinho, né, tem aquela paisagem de uva, aquela mesa com toalha vermelha, né? Fim de ano, Natal, né? Aquelas festas de casamento que vai fazer o brinde, tudo parece a coisa mais bonita, né? E o nosso inimigo, Satanás, ele é o sedutor do mundo. Por que será que Eva, né? Ele despertou o olhar dela, né? Para o fruto do conhecimento. Será que o fruto que Eva comeu era ruim? Será que não era gostoso, não era desejável, né? Então, olha só. Aí ele fala assim, ó, não olhes para o vinho, né? No seu fim, morderá como cobra e como basilisco picará. Né? Então, quer dizer, ele está falando para não se deslumbrar com a beleza, não. Né? Então, aqui, só eu teria muito mais para ler, tá, irmão? Ó, deixa eu dar mais uma, deixa eu dar mais uma, porque é bom que os irmãos ficam mais estudados. Então, olha, Isaías 28, 7. Vamos lá. Isaías, vamos dar mais uma aqui.
Isaías 28, porque isso aqui, com certeza amanhã vai ter gente que vai te perguntar, né? E a Bíblia fala que a gente tem que estar pronto para responder, né? Olha lá o Isaías 28, 7. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errado na visão e tropeçam no juízo. Versículo 8. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômito e de imundícia, não há nenhum lugar limpo. Então, os sacerdotes mesmo, na época de Isaías aqui, recebiam advertência que eles bebiam e vomitavam na mesa. Era uma coisa horrorosa. Então, quer dizer, vamos agora entender, né? Primeiro lugar, nem tudo na Bíblia você vai ter proibindo ou liberando, tá? Existem coisas que só existem advertências. Por quê? Porque Deus, ele não é um Deus de proibir, ele é um Deus de convencer. A Bíblia diz que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e da morte. Então, por exemplo, você vai ter alguns assuntos na Bíblia como servir de fiador, né? Por exemplo, o que é você ser um fiador? Você se responsabilizar no seu nome pela dívida de pessoas. Quer dizer, você compra no seu nome e a pessoa terceira que te paga. Se ela não pagar, você está perdido. Então a Bíblia Sagrada não proíbe, não pode ser fiador. Ela adverte, ela te dá, né, uma visão do que pode vir a acontecer. Agora, a Bíblia fala que tudo que está na Bíblia serve de exemplo. Olha quantas confusões, irmãos, a gente trouxe aqui, Noé, Ló, a igreja de Corinto, né? O Isaías falando dos sacerdotes. Então, quer dizer, está mostrando aqui para nós o seguinte, que essas coisas, elas são advertidas. Ele fala, não olhe a beleza. Ai, pastor, mas às vezes pode dar vontade. Só que o que é andar na carne e no espírito? Não é lutar contra a nossa vontade? A Bíblia Sagrada diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Então existem coisas, irmãos, que a gente tem que levar em consideração a consciência do outro, né? Como que eu vou ser um representante? Ah, mas Cristo fez a água virar vinho. Bom, existem linhas de ensino a respeito desse fato. Um dos ensinos que eu particularmente adoto é que Jesus ele fez o vinho na hora, tá? E o que acontece? O vinho, quando ele é feito na hora, você pode pesquisar a respeito disso, ele não é alcoólico. O vinho ele tem que passar pela fermentação, que é um período para que ele se torne alcoólico. Então, há linhas de pensamento, eu não estou aqui, né, dizendo, mas há linhas de pensamento que dizem que Jesus ele deu vinho sem mistura, ok? Porque até Abacuque 2 fala que ai daquele que embebeda o seu próximo. E o vinho do casamento era para ficar bêbado. O vinho do casamento era para ficar bêbado. Porque quando lá em João 2 fala, né? Que quando o primeiro casamento, o primeiro vinho é o melhor para depois dar o inferior, né? Todo homem põe primeiro o melhor vinho. Aí quando o povo já está para lá de Bagdá, já achando que um gato é um plear, né? Aí dá o inferior. Mas você guardou o melhor vinho. Então, né, eu acredito na linha de pensamento que o vinho não foi fermentado porque ele fez na hora, tá? Então, veja só, a Bíblia Sagrada está dizendo que nada pode nos dominar. Então, o que a gente dá aqui como desfecho? Né? Eu vou te dar aqui, irmãos, o meu desfecho. Biblicamente tem uma série de advertências. Se você me perguntar, pastor Luiz Augusto, o senhor bebe? Eu te digo não. Nenhum tipo de bebida alcoólica. Por quê? Ah, mas faz bem para diabetes. Existem outros chás, existem outros medicamentos que fazem bem sem precisar ser vinho. Ah, mas faz bem para o coração. É a substância da uva, não é o teor alcoólico que faz bem. Então nós podemos, irmãos, ser prudentes nessa parte. A Bíblia fala o seguinte, que nós precisamos ser prudentes na nossa geração. E você ser uma pessoa prudente é você ser uma pessoa que evita
o caminho do mal. Ah, pastor, mas beber socialmente. Irmãos, as pessoas, elas extrapolam. Se Noé extrapolou, que era um homem santo. Se Ló, que era um homem santo, se deixou embriagar pelas filhas. A igreja de Corinto, será que a gente consegue ser melhor, né, do que essas pessoas? Então você que está me assistindo nessa noite, eu gostaria de levar você a refletir a respeito desse assunto. E para dar um desfecho, vamos com Paulo, né? Vamos com Paulo, que foi um dos principais apóstolos da Igreja de Cristo. Olha o que Paulo falou em Romanos 14, 21. Romanos 14, 21 diz assim a palavra de Deus. Romanos 14, para que os irmãos tenham aí, né, o versículo. Então, Romanos 14, 21 diz assim: Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou enfraqueça. Então, ele está dizendo o seguinte, que mais do que você poder ou não poder, é a consciência, é o exemplo, é a posição que nós ocuparemos diante da presença de Deus. Diante esse assunto, é um assunto que ele vai longe, tá, irmãos? Vai ter pastor que vai falar que não, que pode beber sim, ele bebe, tá? Nos Estados Unidos, de cada 5 cristãos, 2 bebe. Tem crente que fim de ano tá lá com a taça de vinho, tá lá com a taça de champanhe. Só que nós temos que lembrar, se eu fizer o meu irmão tropeçar, eu estou pecando. E nós temos que lembrar também que nós temos que representar o reino de Deus. E reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Amém, queridos irmãos? Então, a gente dá um desfecho aqui, como eu falei, bíblico, usando várias passagens para que elas possam ser esclarecedoras neste tema. Então, eu espero que os irmãos tenham realmente absorvido, né, formado mais ainda a sua opinião a respeito desse assunto. Se você tiver tema que você gostaria de que nós debatêssemos, falássemos também nas lives, né, eu gostaria que os irmãos, né, trouxessem, né, aqui nos comentários, eu queria que o senhor falasse, né, a respeito, né, do anticristo, a respeito da terceira guerra. A gente pode estar trazendo alguns assuntos, esses ou mais simples do dia a dia, tá certo? Então, meus irmãos, nós vamos agora fazer a oração da meia-noite, né? Como eu disse, algumas pessoas poderão estar assistindo em outros horários, mas a gente fez ao vivo aqui e são aqui agora meia-noite em ponto. Então nós vamos fazer este momento e eu creio que Deus ele vai te abençoar poderosamente. Então, se você está na sua casa e você tem a oportunidade, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e vamos orar. Soberano Deus e eterno Criador de todos os céus e de toda a terra, louvado e engrandecido seja o teu nome. A tua palavra diz que mesmo que tudo passe, a tua palavra ela vai permanecer. E eu quero pedir para que o Senhor venha estar abençoando de uma forma muito gloriosa a vida de cada um, meu Deus, dos teus servos que estão participando nesta noite, ó Deus, desta live, que está tratando de assuntos relacionados à sua palavra. A tua palavra diz para nós crescermos na graça e no conhecimento. Então, meu Deus, eu quero colocar a vida de todos que estão nos assistindo nas mãos do Senhor. Pessoas que estão, meu Deus, enfermas, pessoas que estão, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso e querido, passando por situações adversas ou turbulentas, que o Senhor venha colocar as mãos sobre a família, que o Senhor venha abençoar, oh meu Deus, os filhos, que o Senhor venha abençoar a saúde, fazer também, ó Deus, com que pessoas desempregadas tenham portas abertas. Estamos passando por momentos muito difíceis na terra, mas a tua palavra diz, o nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então eu gostaria, meu Deus, de louvar e agradecer
por esse momento tão maravilhoso que o Senhor nos permitiu aqui nessa noite. Então, guarde a vida de todos os teus servos, que eles sejam pessoas grandemente abençoadas. Obrigado, Senhor, por mais um momento na tua presença, que assim seja, e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos que permaneceram conosco, né, durante toda essa transmissão que aqui foi feita. Que Deus te abençoe muito em nome do Senhor Jesus. Eu espero que o conteúdo desta live tenha ajudado você, né, tenha aberto mais a sua mente, não tanto talvez para você, mas para você poder argumentar, né, com outras pessoas também, né, a respeito desse assunto. E eu tenho certeza que Deus está nos ajudando. Você que não conhece a nossa comunidade cristã Arca de Cristo, seja o nosso convidado. Essa semana nós temos cultos especiais, também, né, você vai ser muito bem-vindo e muito bem recebido na Rua Isabel Aguiar de Campos 610, no Parque Grajaú. Se você gostou da live, sentiu que esses conteúdos têm sido abençoados, então eu gostaria que você se inscrevesse aí embaixo no seu vídeo, clique em inscrever-se, se torne mais um dos inscritos. Já passamos de 300. Louvado seja o nome do Senhor. Passamos de 300, começamos esse trabalho novo e já estamos avançando, né? Então eu gostaria que você nos ajudasse, tá? Compartilhe com amigos, você que é de uma outra igreja, né, e está gostando de participar com a gente, compartilhe com os irmãos da sua igreja, fale lá com as pessoas do seu convívio, né, para que elas se inscrevam, participem, porque a nossa intenção é ser uma bênção para todo o povo de Deus. Amados, eu vou encerrar por aqui, lembrando que a segunda aula do curso Fácil da Bíblia, ele já está lá disponível. Você pode a qualquer momento acessar. Tem a aula 1, que é a importância da Bíblia, a aula 2, que são as origens da Bíblia, e vem aí a aula de número 3, ainda esta semana. Amados, Deus abençoe a todos. Me despeço aqui, né, os irmãos aqui estão mandando, em nome de Jesus, esse boa noite para a gente. Obrigado, irmãos, a todos. Então vamos encerrando por aqui. A gente se encontra na próxima segunda-feira na live ao vivo novamente, às 23 horas. A gente se vê.